Nada ao vivo e a cores para você. Bom dia! Bom, 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 bom dia! Pam, para, pam, para. Pararuru, pam, pam, para, pam, para. Turururu, turu, tu, turu, tu, turu, tu, tururu, turu. Muito bem, vamos começar nossa live então nessa quinta-feira, hoje, 26 de novembro de 2020. Estamos aí com a turma do sétimo ano, estamos então nessa ideia de descobrir como julgamos. Nós descobrimos então por que, que o peixinho pulou fora d'água, né? Como é que o peixe vive fora d'água? Para você então aí, bom dia, vamos chegando, já estamos aí com a galerinha, já estamos com 40 ao vivo aí presentes, né, curtindo aí nossa live, você pode ir participando aí no bate-papo. Ih, rapaz, deixa o bate-papo aberto. Aí já viu, hein? Deixa eu só colocar pra gente aqui. Ok, boa, 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 boa. Legal, você tá aí, você tá acordando? Você que tá levantando, você que tá tomando cafezinho. Ó, hoje eu trouxe aqui, ó, a xícara. Não sei se você tá vendo aí, deixa eu ver essa xícara aqui. Essa xícara aqui de coruja. Tomando cafezinho na xícara de coruja, viu? Tem pra onde correr não, viu? Cada- Nessa ideia de descobrir como julgamos, não é como jogamos, é como julgamos. Isso mesmo, julgamos. Não é descobrir como jogamos, é descobrir como julgamos. Tudo bem aí? Bom dia para você, bom dia para Esther, bom dia. Cada dia um lugar diferente. Exatamente, cada dia. Hoje, a minha esposa, ela descobriu aí as vozes que eu estou fazendo para ela e eu tive que ir para um outro canto, viu? Deu B.O., aquela voz que eu fiz, deu B.O. Olha só, você fica fazendo a minha voz aí, você vai para um outro quarto. Eu tive que. Vamos lá, pode dar B.O. de novo aqui, não deixou quietinho aqui nesse outro cantinho aqui, viu? Tem que fugir aí da PF. Vamos lá, moda, consumo, Black Friday. Não tem, né, semana melhor do que falar de moda e consumo na semana do Black Fraud, né? Você compra pela metade do dobro, é isso aí. Mas essa ideia da Black Friday, deixa para a professora de inglês pronunciar esse negócio direitinho. Tio Roberto vai ficar sem cabelos se fizer a voz da esposa. Boa, boa. Vamos lá. Escolher somente o que é belo ou aquilo que nos traz sensações agradáveis. Essa é a ideia da moda. E aí, essa ideia do nosso comportamento. E nesse adolescer, nessa idade do adolescer, aquela ideia de alguma maneira remar contra a maré, de subir o rio, de ir contra, né, ser do contra e tal, começar a pensar diferente de algumas pessoas. Você já começa a divergir de algumas ideias, principalmente dentro de casa. Você começa a achar as ideias dos seus pais assim meio retrógrada e tal. Você já começa, né, e aí começa a surgir as primeiras discussões e tal sobre uma forma de pensar. Mas eu não estou te ensinando desse jeito. Eu quero que você pense assim e tal. Vamos com calma, vamos com calma. Por isso que esse adolescer, muitas vezes confundindo com o aborrecer, né? Exatamente porque é onde nascem, começam a nascer essas ideias, esses pensamentos mais formulados de uma maneira mais certa e tal, e começam a confrontar de alguma maneira. Só que o que a gente precisa pensar é tudo isso precisa ficar no campo das ideias, no campo das ideias, não no campo pessoal. É por isso que a filosofia vem exatamente nessas faixas etárias para dizer, olha, no campo das ideias, no campo das ideias. Dá ideia não, tio, dá ideia não, dá ideia não. Aristóteles afirmou em uma de suas obras, galera, que temos uma tendência natural de imitar alguém, um ser, alguma coisa. Crescemos imitando, na verdade, né? Imitando coisas boas, imitando também coisas ruins, imitamos positivamente. Aí a mãe disse assim: Nossa, tudo isso que você aprendeu de ruim puxou o pai. E o pai falou assim: Não, isso tudo de ruim é da mãe e tal, as coisas boas puxou de mim e tal.
está aprendendo isso na escola, está aprendendo isso em casa. Então, olha só o campo, os lugares onde nós aprendemos a viver a vida, a crescer, não é isso? Vimos também aí sobre, ainda na ideia de Aristóteles, que cada indivíduo está imerso, mergulhado, cataplaft, gloft, gloft, imerso em um mundo de significados. Essa questão dessa ideia do mundo significado pode ser que você veja algumas coisas diferentes de mim e eu diferente de vocês, até porque também estou precisando melhorar meu óculos aqui. Heidegger observou que afastar-se de si mesmo e de novas formas de agir, ou seja, tentando imitar muito, né, essas coisas quando você se apega demais às coisas e vai imitando esse ser, chama-se de existência inautêntica, o que eu chamo de Matrix. O que a Emanuela falou, que Matrix para ela é uma danceteria, nossa, um clube de dança que tem aqui perto de casa que acorda ela de madrugada. Mas guarde esse nome. Vimos isso na semana passada. Existência inautêntica. Eu existo, mas de certa forma não consigo viver eu mesmo, sempre tentando imitar alguma coisa ou alguém. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Heidegger também, então, traz para nós o seguinte: é preciso que cada ser humano, então, faça algumas perguntas importantes para si e também para o outro, na verdade, né? E aí você chega em casa, todo felizão, pergunta para sua mãe assim: mãe, por que isso é assim? Mãe, por que eu penso desse jeito? Por que meu cabelo é assim? Mãe, por que eu falo assim? Mãe, por que eu faço desse jeito? Mãe, por que eu falo? Então você começa a esses porquês, a resposta da mãe é o quê? Qual é a resposta da mãe? Vocês falaram semana passada, menino, você não tem nada para fazer, não. Ai, ai. Brincando. Mas essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e fazemos ao longo da vida. A questão: para que eu existo, por que eu penso e tal, qual é o meu lugar nesse mundo e tal, o meu papel, a diferença, o que estou fazendo. Tudo isso, essas perguntas, de alguma maneira, vão nos ajudar a descobrir, a desvendar as características reais na minha vida, ou seja, podemos chamar isso de característica autêntica, verdadeira. Essa ideia de característica autêntica nós vimos na semana passada, também na página 14, que é compreender a si mesmo e aos outros como seres que agem, pensam, sentem, falam, produzem e se constroem no decorrer da vida. Então, característica autêntica é aquilo que realmente somos. Mas para isso temos que ir em busca, como o Pequeno Príncipe foi em busca, para descobrir quem ele é e qual é o papel dele no mundo. Ir em busca, viajar. Bom, agora na página 16 temos um seguinte tema em relação a essas questões, que a gente vai descobrir então nessa busca uma palavrinha que a gente já está aí se acostumando com ela, mas não era para se acostumar, né? A pergunta é: onde mora o preconceito? Vocês vão lembrar dessa pergunta porque no quarto ano vocês leram uma história parecida, né? Onde mora o preconceito. Lá no quarto ano, na apostila do quarto ano, vocês vão lembrar que vocês já estudaram essa questão do preconceito. Então, esse assunto volta de novo no sétimo ano para a gente poder, de alguma maneira, tratar, né? Essa imagem que está aí é a imagem de um curta-metragem, né? Onde os passarinhos estão tranquilamente descansando num fio, né? De rede elétrica. E aí, quando chega um pássaro maior do que eles, também vou ficar aqui com vocês e tal, deixa eu ficar aqui e tal. E eles não deixam, eles se afastam dele. Ele, ele de certa forma, sofre um certo preconceito por estar aí no meio dos passarinhos. Aí acontece um monte de coisa até que ele solta o fio, os passarinhos voam e tal, e acabam ficando mais feios do que ele, né? No final do filme. Vale a pena. É um curta do passarinho aí, né? O preconceito. Inúmeras pessoas enfrentam rejeição e exclusão por causa do preconceito. Inúmeras. Inclusive, talvez até mesmo alguém aí, né? Ou eu aqui também já tenha sofrido alguma forma de preconceito. Eu não sei o nome do filme, mas é um curta. Você coloca, digita lá, curta passarinho, né? E aí vai aparecer
porque esse vídeo aí para vocês, passarinho, bom? O nome exato eu não sei, mas depois eu posso pesquisar e passar para vocês. Provavelmente você já ouviu essa palavra e deve ter alguma noção do que ela significa. Talvez até recorde exemplos na questão aí do preconceito, né? Afinal, mesmo causando graves problemas nas relações humanas, o preconceito é frequente, pois muitas pessoas têm dificuldades de aceitar as diferenças individuais. Aí a colega aí pesquisou, colocou, né? Boa, boa, boa. Depois até eu vou copiar aí para poder assistir lá. Bacana, né? O vídeo do passarinho, né? Que sofre preconceito lá entre os seus parceiros de fio, né? Bem interessante esse. E o final é bem interessante também, o que acontece no final, hein? Vou dar o spoiler não, viu? Outra história que você já deve ter visto também, né? Ah, ok. Aqui, ó, falando da Yasmin Correia, pediu para avisar que não vai conseguir entrar na aula. Ela fez uma cirurgia ontem, está internada. Ok, tá aí, ó. Yasmin Correia, nossas orações aí para recuperação dela, viu? Yasmin, obrigado aí. Maria Cecília, obrigado aí, viu? Você lembra também que no quarto ano nós lemos essa historinha para vocês, o Patinho Feio, né? Lembra a história do Patinho Feio? A história do Patinho Feio, na verdade, muitos de vocês sugeriram que o título da história não podia ser Patinho Feio, até porque ele não era um pato, um cisne, ou seja, até o título está equivocado em relação à história, ou seja, o Patinho Feio. Ah, mas é até interessante que a história é o Patinho Feio, né? Porque se fosse assim, o título da história, se fosse o cisne lindo, aí estaria dando spoiler da história, né? Assim, o cisne, imagine um título assim: o cisne que viveu como um pato, mas na verdade era um lindo cisne. Então, no título, eu estou dando o spoiler da história. Então, quando fala assim, patinho feio, eu falei, opa, como assim patinho feio? Aí a pessoa vai lá para tentar assistir e descobre que no final, ele, na verdade, patinho que sofreu preconceito, né? A coleguinha falando, sempre achou que o patinho fosse uma galinha. Poderia ter sido o patinho diferente. Exatamente. O título da história, O Patinho Diferente. E eu lembro que vocês deram várias sugestões, aí, inclusive foi questão de prova, eu acho que isso aí vocês colocaram lá. Tem outro título para a história e tal. Ele sofreu preconceito dos próprios supostos irmãos, nasceu numa ninhada de patos, dos animaizinhos da fazenda, do gatinho lá da vovó, né, até encontrar-se com os seus parças lá na lagoa, né? Então, o Patinho Feio é uma história triste, uma história antiga, né? Que fala sobre preconceito. Uma outra história também que vocês vão lembrar do quarto ano, olha como estou trazendo muita coisa de lá, é Um Porco Vem Morar Aqui. Lembra da Gabriela? Um porco vem morar aqui! Né? E ela logo falou sobre as questões de preconceito. Ai, misericórdia, um porco vem morar aqui! Não! E o doutor Raposo e tal. Ele deixou lenha cair no hall do apartamento e aí acharam que era ele e tal. Aí foram ver ele tinha ido lá limpar e cenas de preconceito. Aí a Paula falando que lembra dessa história do porco vem morar aqui, né? Então, quarto ano, viu? Memória boa. Para entender o que é preconceito e por que ele causa tanto mal, comece observando a composição desse termo, formado por dois outros, pré e conceito. Pré-conceito. Pré-conceito. Trata-se, portanto, de, preste atenção aí, ó, página 16, uma opinião precipitada, isto é, de um julgamento que fazemos sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecê-lo. Interessante, isso, viu? Uma opinião precipitada
um julgamento que fazemos sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecê-lo. Então, toda vez que você faz esse julgamento precipitado antes de saber a verdade, antes de conhecer a fundo, nós podemos chamar isso de um pré-conceito. Pré-conceito. Ah, ok, Yasmin vai tentar entrar. Marisa, ok, vamos observar aí se ela entrando aí, me dá um toque aí, viu? Se ela conseguir aí entrar, vai ser muito bem-vinda. Olha que esforço, legal, hein? Seja bem-vinda, Yasmin, se conseguir entrar aí, viu? Vamos ficar atento aqui. Além disso, é importante observar que o preconceito começa com estereótipos e muitas vezes resulta em violência contra alguém. Estereótipos? Estereotipos? Estereótipos, né? Ideias que a gente tem preconceituosas sobre um tipo de coisa ou de pessoas. A gente já tem, às vezes, assim, viu alguém passando na rua, nossa, tal. Assistiu alguma coisa na televisão, viu um casal, viu uma pessoa, viu uma coisa, a gente já tem algumas ideias na cabeça em relação a isso. O preconceito não combina com a filosofia, pois um filósofo é amigo. Vou até deixar minha amiga Corujita falar. Fala, Corujita. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, Corujita. Você tá aí, né? Não tô aqui, não. Eu tô. Oh, não completa, Corujita. Tudo bem? Que bom que você está aí, viu? Legal, tio. Também estamos aqui para falar um pouquinho sobre filosofia. Então fala. Filosofia. Filó e Sofia. Filó significa amigo, amante, uma pessoa que gosta de algo. E Sofia significa saber ou sabedoria. Logo, se juntarmos essas duas palavras, vamos então ter Filó e Sofia. Filosofia. Pensar, criar e cuidar. Pensar, criar e cuidar. Muito bem. Parece que a Yasmin conseguiu entrar aí. Se foi a Yasmin que entrou aí, seja bem-vinda. Yasmin, a nossa aula aí de filosofia, seja bem-vinda, né? Ela que entrou aí? Se sim, diga que sim. Entrou alguém aí, queria saber se foi a Yasmin que entrou. Eu conheço muita gente que tem preconceito com asiáticos. Na verdade, xenofobia e racismo por eles serem simplesmente asiáticos. Isso é uma grande falta de respeito com a cultura e a origem das pessoas. Boa, Clara. Fechou, fecho junto com você. Exatamente. Muita gente aí, só por serem asiáticos, né, aquela galera lá da Ásia, não, também lá do Oriente, né, raças, porque são de lá e as pessoas acabam já criando um preconceito muito bem colocado pela Clara aí, viu? A Esther falando que não foi a Yasmin que entrou, foi a Esther que entrou. Não fui eu, professor. Ok. Mas a Maria Cecília confirmando a entrada da Yasmin. Yasmin, seja bem-vinda à nossa aula. Obrigado aí. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Boa recuperação para você, viu? Deus abençoando a sua vida aí e a sua saúde também. Um desejo aí do professor de toda a turma aí do 7º ano A. Seja bem-vinda, Yasmin, para você e para mim. Yasmin. O dia que for candidato já tem até uma musiquinha já, viu? Bom, muito bem. Corujita. Vejo, professor, que não estou sozinho. Além de você, dos colegas, você já mostrou uma xícara de coruja. A xícara de coruja aqui, viu? Falei que ia mostrar um dia para vocês algumas coisas de coruja. Eu tenho também outra corujinha aqui que eu tenho, ó. Deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui. Isso. Essa aqui eu ganhei. Ela, se o sol bater aqui, ela fica dançando. Isso mesmo, foi a Ana Vitória. Eu tenho ela que bota no sol, ela fica. É bem legal, eu gosto demais dessa corujinha aqui, viu? Eu ganhei foi no 4º ou 5º ano. Olha. Depois vou mostrar mais algumas que eu tenho aqui, viu? Boa. Guarda ela com muito carinho aqui. Viu? Já prometi a vocês que ia mostrar algumas coisas de coruja. É mesmo, foi na Vitória.
Saudade aí, viu? Oh, valeu, professor, obrigado. Ao contrário disso, diz o texto aí. Bom, enquanto a filosofia é amante da sabedoria, ao contrário disso, uma pessoa preconceituosa é amiga dos estereótipos e acaba reproduzindo mentiras divulgadas a respeito de algo, de alguém, por não se dar ao trabalho de verificar essas informações, Corujita. Uma outra história que vocês viram também no quarto ano, que é exatamente onde mora o preconceito. Lembra quando o seu doutor Respeito foi visitar o senhor Preconceito? Lá estava o senhor Preconceito sentado na praça e o doutor Respeito, com todo respeito, foi conversar com ele. E o doutor Preconceito falou assim: eu moro nos corações das pessoas que odeiam, que criticam, que fazem bullying e tal. E ele foi falando nos lugares onde ele mora. Então, o preconceito diz que mora em muitos lugares. Voltando ao texto da página 16, diz assim que, todavia, não podemos esquecer que todos nós carregamos essas duas tendências, o desejo pela verdade e o risco de nos deixar enganar pelos preconceitos. Por isso, devemos estar sempre alertas a refletir sobre... Obrigado, passa aqui. Por isso, devemos estar sempre alertas e refletir sobre nossos julgamentos antes de agir e interagir com os outros. Muito bem, muito bem, muito bem. Também é muito importante que todos pensam nas razões que motivam o preconceito e realizam o mais depressa possível mudanças de atitude em relação às suas vítimas. Isso é sério. Olha o menino agachado aí, pensando assim, o menino agachado aí, ó. Ele está pensando, né? O que ele está pensando? Será que eu estou sendo preconceituoso? Isso é importante. Gente, será que a gente está agindo de forma preconceituosa? Ah, tá muito bem. Vem aqui comigo então agora o seguinte, galera. Essa pergunta que a gente está fazendo em relação ao preconceito, algumas histórias que eu mostrei para vocês, né, sobre o preconceito. Aí, ó, que foi mostrado esse vídeo, a Esté até colocou aí o link para vocês assistirem. Fala sobre o preconceito, né, um passarinho que chega lá e tal, e os passarinhos, todos eles agem com preconceito com ele. Depois uma outra história também muito Red Snubble, que é do patinho feio. É o patinho feio que de alguma maneira também recebe, na verdade não é o patinho, o cisne que recebe essa onda de preconceito na vida dele. Depois o porco vem morar aqui? Estereótipos, temos a Gita falando onde mora o preconceito e tudo mais. Agora algumas perguntinhas para a gente pensar. Hora de filosofar. Deixa eu mostrar uma outra corujinha aqui que eu ganhei. Ó, essa aqui acho que eu ganhei ano passado. Bem pequenininha essa aqui, né? Essa aqui é um porta-lápis feito de biscuit. Bem legal também essa aqui, viu? Então já tem duas, ó. Duas corujinhas. Oi, amiga, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu tenho uma corujona também aqui, ó. Tem uma coruja bem grandona aqui também, ó. Olá, professor! Oi, tudo bom? Eu sou a corujona. Oh, que legal! Viu? Além dessas corujas aqui que eu mostrei para vocês, também, ó, bolsas com coruja. Tô parecendo aqui tô parecendo youtuber, né? Mostrando aqui bolsas de coruja. Eu ganhei essa bolsa também muito massa ano passado, que eu guardo minhas coisas todinhas estão aqui. Também. Tem toalha de coruja. Ó, toalha de coruja. Deixa eu mostrar. Viu? Viu? O que mais tem aqui? Eu tenho uma criação de coruja aqui. Uma criação de coruja. Vamos lá então aqui, olha só.
discutir essas questões com os colegas. Vamos lá? Na página 16 temos aí o Hora de Filosofar. Muito bem. São perguntas para a gente pensar, perguntas para a gente refletir. De alguma maneira, você não precisa responder essas perguntas escritamente. Mas é sempre bom a gente ir até essas perguntas, né? Para a gente poder pensar um pouquinho, viu? Uma vez eu fui numa loja e tinha um terno roxo de coruja. Meu Deus, nossa, que legal! Viu? Então, respondendo aqui, ó, precisa responder essas perguntas no caderno? Não, não precisa responder no caderno, a não ser que queira, mas não precisa. Essas perguntas aqui mais para a gente poder pensar. Que tipo de preconceitos existem à nossa volta? Vamos dar alguns exemplos? E aí a gente sabe muito bem quais são os tipos de preconceitos que existem à nossa volta. Conhecemos muito bem, né? Preconceito racial, muito bem, Esther, ok. Preconceito racial. Mais algum outro exemplo? Podemos, além do racial, podemos dizer que existe um preconceito econômico, ou seja, social, aquele de status, né? Amigo riquinho e tal, aquela galerinha que usa o tênisinho, todo mundo tal, é mais ou menos, né? E aí, o preconceito, além do racial, temos também comportamental, né? A questão do preconceito comportamental. Muito bem, aí aparências, atitudes, pensamento social, muitos que estão colocando aí, ok? Então, existem aí vários, viu? Racial, social, de status e tal, comportamental. Quais são as causas de preconceito? Além do racial, está muito ligado à questão da cor, também a questão física, né? Preconceito mediante algumas deficiências físicas. Existe também isso aí, viu? Muito preconceito em relação a algumas dificuldades que as pessoas às vezes têm, né? Em relação à capacidade intelectual da pessoa também, preconceito intelectual, né? Questão da cultura, preconceito cultural e por aí vai. Ou seja, a gente observa, então, a partir desses exemplos, que o preconceito está presente em todos os segmentos, onde você olha, pode haver, então, esse mal, né? Quais são as causas do preconceito e que consequências pode gerar? Terríveis, inúmeras, né? Essa causa do preconceito, claro que a gente volta na história, volta lá atrás para a gente descobrir a essência de onde brotou tudo isso, mas o mal maior que está em algumas concepções equivocadas em relação a determinadas situações. O que a gente não pode abrir mão aí é bem interessante a questão de, por conta de princípios, acabam se criando preconceitos, mas princípios é diferente. Você pode, de alguma forma, ter seus princípios, né? Ter suas ações e suas atitudes pautadas em determinados princípios que vão ser diferentes do princípio de outros. Isso pode ser conversado, isso pode ser dialogado, né? Mas não é por conta do meu princípio ser diferente de um outro que eu tenho que agir com preconceito em relação a essas questões aí, né? O coleguinha colocou, infelizmente, a sociedade se evoluiu em relação à tecnologia porque o respeito está em falta. Exatamente, exatamente. O que mudaria na vida em sociedade se não houvesse preconceitos? Né? Muito, né? Se não houvesse preconceito, ou seja, a paz entre as nações, a paz entre os povos, as pessoas, os seres humanos, a dignidade, a vida e tal. Outras perguntas que estão aí: que atitudes podem ser tomadas para evitar preconceitos e para corrigir atitudes preconceituosas que já ocorrem? A letra E: como saber se estamos sendo Olha, essa pergunta é bem interessante, hein? Volta e meia a gente precisa fazer essa pergunta com a gente. Será que eu estou agindo preconceituosamente? E se estamos sendo vítimas de preconceitos, isso também é interessante, viu? Você precisa compartilhar isso com alguém de confiança, vá que você esteja recebendo, né? E aí a gente vê muitos problemas psicológicos, muitos problemas
nas pessoas de enfermidade, às vezes, porque sofrem determinados tipos de preconceito e às vezes não conseguem abrir, conversar com alguém. Isso é bem interessante, ó. A América onde mais tem preconceito contra os negros, é verdade, né? E como você definiria o preconceito? A questão de como você vai definir um mal, e a coleguinha colocou bem aí, a tecnologia avança, o preconceito vem junto também em algumas situações e tal, mas já se houve grandes conquistas também em relação à liberdade, ao direito das pessoas se expressarem, mas a luta continua aí pelo mundo afora. Essas perguntas, de alguma maneira, para a gente refletir, para a gente pensar aí sobre essas questões do preconceito. Ok? Antes da gente seguir aqui, né, eu só queria falar, aí tem um recadinho do coração para vocês. Recados do coração. A aula ainda não terminou. Fica ligadinho aí, ó. Queria só informar para vocês 3 tarefas pontuadas que foram passadas em relação ao terceiro trimestre. Uma atividade lá no item atividade no portal positivo, gosto ou modas, valia 10 pontos, né, para quem fez dentro do prazo, mas quem ainda não fez, vai lá para você não perder pontos, mais ainda, vai lá se você ainda não fez. Bom, é possível que talvez hoje a gente jogue as notas lá no portal lá da escola. Trilha, unidade, juízos, unidade 4, juízos ou gostos, que já venceu, e está vencendo hoje. Hoje. A segunda trilha, identidade e influência. Se você não fez ainda, corre lá, aproveita a promoção da Black Friday e faz a sua trilha, tá bom? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente lá no Portal Positivo que a gente vai estar respondendo para você. Ok? A moda sai de moda, o estilo jamais. Obrigado, Yasmin, pela sua presença aí, esforço de estar com a gente. Boa recuperação para você e para todos aí, para toda a galera aí também. Valeu. Um super abraço. Hoje pude mostrar um pouquinho das corujas que a gente tem aqui, né, que eu falei, tinha prometido para vocês que eu ia mostrar, né, estão aqui. Tem outras também que estão aí guardadas, foi o que eu consegui tirar e guardar também aí para mostrar para vocês, tá bom? Um super abraço para vocês aí. Deus abençoe aí, um ótimo dia, né? Façam lá as atividades lá do portal, viu? E se prepare que próxima semana tem a trimestration chegando aí, viu? Isso aí, boa, boa, boa. Legal. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana.